Estamos dando início à primeira palestra magna do dia, que é a palestra do professor Francisco Egito, em comemoração ao Dia Nacional, né, do Síndico, dia 30 de novembro, que é a próxima segunda-feira, hoje é dia 27. Os eventos antigamente duravam um dia que era o dia 30, hoje na verdade, estão durando mais tempo, né? Estão durando 3, 4 dias, e eu fico agradecido, né, dessa profissão, uma profissão honrosa. E eu trouxe o Francisco Egito aqui, o professor Egito, do Rio de Janeiro, exatamente para trazer uma reflexão sobre a regulamentação da profissão de síndico, para todos nós possamos pensar realmente no que é melhor para o nosso mercado, o mercado que a gente está há tanto tempo trabalhando. Às vezes tem casos que nem o meu e que nem o do professor Francisco Egito, que vem dos nossos pais, que eram corretor de imóveis. Meu pai era corretor de imóveis, o doutor Francisco Egito tinha um pai também que era corretor de imóveis. E eu agradeço demais também todos os nossos patrocinadores, porque que confiaram esse projeto audacioso de fazer um evento online, né? Sejam todos bem-vindos, vocês estão entrando aí. A gente estudou muito esse evento, estudamos por conta da pandemia, né? A gente tem aí a pandemia em 2020, não foi um ano fácil, a gente vai em outras palestras falar sobre esse assunto, até com o Dr. Tiago Natalio, se não me engano, sobre a pandemia, mas tudo incorpora a gestão condominial. Quero agradecer, primeiramente, ao curso Aprimora do Rio de Janeiro, né? Professora Cecília, que tem um comando lá para poder fazer e trazer mais profissionalização a esse mercado de síndico. Quero agradecer a Atitude Serviços do nosso amigo Edson Duarte. Quero agradecer a GECOM de Bauru, franquia de administração de condomínio em todo o Brasil, grande parceiro. Quero agradecer a Ideal Garantidora, que também atua em todo o Brasil. Quero agradecer a Indep Auditores, Rio de Janeiro e São Paulo. O Gleidson é o nosso grande parceiro lá, junto com o Sérgio e junto com o Thiago. Market for You, Fernando e Eduardo, lá, uma equipe muito bacana, um negócio inovador, né? O Joãozinho Malto está aí com a gente, obrigado. A Embracon Condomínios de Florianópolis também, que está sempre com a gente, quero agradecer. Quero agradecer a Justiça do Elevador, do querido Eduardo Rocha, está com o stand aqui com a gente também. Lima Coberturas, de São José dos Campos, que atua em São Paulo, atua em todo o estado de São Paulo, no sul do Brasil, também no Rio de Janeiro, né? Está com um stand muito bom lá, dando desconto para vocês. Quero agradecer a Enerta Solar, também aqui do lado do auditório, está com um stand ali muito bacana, a Enerta Solar, né? Então, é uma forma aí de vocês poderem economizar energia aí para os próximos anos, né? A BR Condos, também da Tijuca, aí no Rio de Janeiro, a Michele, super querida, tem feito um excelente trabalho aí na administração de condomínio. Quero agradecer a Mitsuka, que é o aplicativo para condomínio, gestão tecnológica para condomínio, grande parceiro também. Quero agradecer a Tende Portaria, patrocinador ouro, lá do meu querido Denis e do Júlio, também tem feito um excelente trabalho nos condomínios em todo o Brasil, com mais de 50 licenciados. A Delínia Persianas, da Tânia, a Tânia atua em São Paulo, São José dos Campos também, né? Quero agradecer a Tecmax, também está do outro lado do auditório aqui no nosso evento, né? A Tecmax está ali, o pessoal vem de gerador para o Brasil inteiro, a Rebeca, o Rafael, está todo mundo lá. A Condicred também, não tem dinheiro, compra com a Condicred, procura lá o Igor, fala que viu a gente aqui na Conase, que tem um desconto lá também no financiamento. A MM Elevadores, daqui de São Paulo, né? Quero agradecer também a Condilar, administração de condomínio lá de Maceió, do Hernande. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo patrocínio. A Purificata, né, que hoje está nos condomínios aí, trazendo água para todo mundo, né, refresco nesse verão. A Renove, a administração de condomínio, meu querido Reginaldo, presidente da Brasconde também, tá aí com a gente. Quero agradecer também a Comune, do nosso querido Pedro, né, lá de Manaus, tem feito bastante trabalho legal aí de aplicativo para condomínio, gestão tecnológica também. Fui lá ver como é que funciona todo esse trabalho. E a Use Cargo, né, está com o stand do lado da entrada. Pessoal, a Use Cargo vai colocar um carro dentro do seu condomínio. Em vez de você ir na locadora, você aluga um carro dentro do seu condomínio. É a nova modalidade de mobilidade urbana nos condomínios hoje em todo o Brasil. Tá? Quero agradecer a todos eles, agradecer também a quem não pôde estar presente, mas que na próxima com certeza vai estar. Professor Francisco Egito, advogado, administrador, contador, estudando economia, e daqui a pouco vai fazer engenharia também, que eu sei que eu conheço ele, não para de estudar um minuto, né? É um cara que eu sou um fã,
né, o Francisco Egito, um estudioso da área condominial, e que eu tenho a honra de trazer aqui como a palestra magna de hoje. Bom dia, professor Francisco Egito. Seja muito bem-vindo. O palco é seu. Bom dia, Sérgio Craveiro. Obrigado por nos convidar para abrir o evento. Agradeço aos colegas presentes também, os síndicos, todos os atores e agentes aí da seara condominial, de condomínio, pessoal de tecnologia, os advogados, os contadores, né? Os administradores também, engenheiros, todos aqueles que lidam direta ou indiretamente com o condomínio, né? E que têm interesse em trabalhar ativamente, em ajudar a difundir alguns conhecimentos, a construir, né? Do zero, né? Basicamente, alguma coisa, inovar, reformular, né? Esse aspecto condominial. O objetivo aqui da palestra é falar da regulamentação da profissão de síndico, foi esse o propósito que nos foi solicitado. A regulamentação, entendo que será uma decorrência da qualificação, e aí eu fui procurar fundamentos para a regulamentação, antes apenas de ser simpático a uma causa, né? Eu ouvi alguns aspectos também contrários, e procurei me debruçar e fazer uma análise um pouco mais delicada, né, atenta, né, sobre os argumentos contrários que eu escutava. E também procurei entender a regulamentação de outras profissões, como a profissão do médico, a profissão do corretor de imóveis. Fui procurar embasamento legal para saber por que se regulamenta uma profissão, o que é uma profissão, quais os valores que uma profissão defende, qual a relevância, né, de uma profissão para a sociedade, por que o Estado protege algumas profissões e por que não há uma reserva de mercado e sim um mercado protegido, né, diante dos inabilitados. Se fosse assim, nós teríamos reserva de mercado para advogados, para contadores, para administradores, para engenheiros, para médicos, e não se trata de reserva de mercado, se trata de proteção, né? A sociedade tem que ser protegida. E eu pego um paralelo com uma profissão que eu julgo semelhante, que é uma profissão que eu cresci dentro dela e que eu vivo dela, que é a profissão do corretor de imóveis. Eu vou pegar essa profissão como um paralelo em alguns momentos. Meu pai cresceu dentro da administração de imóveis, né? Dentro desse segmento, e eu cresci dentro de administradora de imóveis, depois montei uma imobiliária e tenho observado algumas questões ao longo do tempo, e eu vou usar essa profissão como um paralelo, porque ela decorre da urbanização, assim como o gestor da propriedade condominial também é uma atividade decorrente da urbanização. Então, nós vamos olhar. E eu, pessoalmente, entendo que a intermediação imobiliária, a administração de imóveis, né, e a corretagem de imóveis, ela foi regulamentada, claro, tem uma finalidade mais lucrativa, mais econômica, mas ela é uma atividade muito menos complexa do que a atividade do síndico. Então, nós vamos passar aí um olhar em ambas, né? Vou fazer um mero paralelo aí. Foi estudado alguns livros de sociologia das profissões, como a portuguesa Maria José de Lourdes, Elliot Friedson, né, um americano que fala sobre o profissionalismo, e outro material, Faria Júnior, enfim. Foi feita uma boa pesquisa a respeito. Então, eu estou muito convicto, é uma impressão, assim, né, com base nos estudos, muito convicto que a regulamentação é uma realidade e ela vai acontecer. Nós só estamos discutindo como vai acontecer, quem vai, qual o conselho profissional que vai tratar disso, qual vai ser o tempo de estudo e qual a regra de transição, porque a regulamentação é uma decorrência, né, de coisas que acontecem na sociedade. O direito ele positiva certas condutas e os tipos e as formas legais são para dar segurança e proteger as partes. Então, nós, como juristas, não devemos ficar apenas na ponta do iceberg, né? Como disse o professor Nelson Rosenwald. A ponta do iceberg é o direito posto, é o direito positivo, né? O direito ele é todo um amplo complexo principiológico, axiológico, valorativo, normativo. O direito ele é uma ciência social. Então, nós devemos ter um olhar para a sociedade, entender o que vem acontecendo nos últimos anos. Nunca se falou tanto em condomínio nos últimos anos. Nunca se especializou tanto o condomínio. Nunca se discutiu tanto o condomínio. Nunca se olhou o condomínio. E esse olhar
ele já tira o condomínio da sua raiz básica, que é um condomínio enquanto direito de propriedade, né? Direito de copropriedade, o condomínio especial em edificações, que decorre da incorporação imobiliária, que é uma operação extremamente complexa, né? Envolve engenharia, arquitetura, direito de construir, parcelamento do solo, aspectos econômicos e financeiros, né? Enfim, não é o objetivo aqui da nossa palestra, mas uma vez que esse condomínio é instituído e constituído, depois de comercializado, né? Esse condomínio ele sai um pouco da órbita jurídica, mas todo o nascimento do condomínio ele é jurídico. Todo o arcabouço, toda a estrutura do condomínio é jurídica. Então, por muitos anos também os juristas dominaram o setor. Por muitos anos os advogados escreveram muito material e falaram muito sobre condomínio, porque você tem lá no Código Civil, condomínio geral, salvo engano, 1314 a 1330, e o condomínio edilício, 1331 até acho que 1358, salvo engano, né? Posso estar errado, tá? Eu não estou vendo nenhuma anotação, não. Mas, de certa forma, o condomínio ele vem dentro do Código Civil, o condomínio tem seu aspecto legal, né? E, por muito tempo, tudo relativo ao condomínio era uma consulta legal. E aí, conforme o condomínio foi adquirindo uma roupagem mais dinâmica, dia a dia, problemas que foram surgindo, e os advogados foram se especializando. Nós temos hoje o advogado condominialista, ele já não é mais um advogado imobiliário. Nós temos hoje o engenheiro condominialista, ele não é mais só um engenheiro civil, né? E outras profissões se especializam. Nós temos hoje o administrador de condomínios, né? Nós temos hoje o síndico externo, que é o dito profissional. Nós temos hoje o contador que começa a se especializar em condomínios. Então, com esse olhar, né, até aplicado aos condomínios, né, tecnologia própria para condomínios, com esse olhar, é inegável, já que o direito é ciência normativa, já que o direito é fato, valor e norma, como dizia Reale, já que o direito, como disse o nosso presidente Luciano Bandeira, da Seccional Rio de Janeiro, ele falou aqui, uma comparação metafórica, mas não deixa de ser crítica também, que a sociedade é um carro e tem uma estrada. Essa estrada é o caminho que a sociedade irá passar. E o direito é o olhar para o retrovisor e olhar para trás. O direito não é instrumento de vanguarda. O direito, por excelência, ele é conservador. Então, é necessário, muitas vezes, tal qual aqueles animálculos, né? Agora perdi o nome. Pequenos animais, né? Artrópodes, agora não sei, eu queria citar o siri, aquele animal que tem a casca de quitina, né? Me perdi agora na classificação e perdoe Linneu, né, na sua classificação biológica, eu não anotei isso na palestra, então estou puxando aqui da memória, a memória falhou. Mas esses pequenos animais, a casca deles os protege muitas vezes das adversidades do meio que os circunda. A casca é importante, mas por vezes eles querem crescer e a casca limita. Então eles são obrigados a se despir daquela casca ali, né, para então ficarem molinhos e poder expandir a estrutura interna e então ter uma nova casca, uma nova forma. Eu vejo o direito dessa maneira. O direito, por vezes, ele dá segurança jurídica, ele traz a comodidade de uma forma, ele traz segurança para o intérprete, para a sociedade em geral a qual ele se destina, já que o direito é função de estruturar também o Estado, né? Mas o direito não é o Estado. Enfim, ele tem essa relevância, mas chega uma hora que o direito ele acaba impedindo o crescimento e o desenvolvimento da própria sociedade. Então, o jurista tem que ter a sensibilidade de não ficar preso às formas jurídicas, né? Como disse o professor Nelson Rosenwald, o direito não é só a ponta do iceberg, aquilo ali é o direito posto, é o direito positivo, né? O direito pós-positivo, na verdade, ele vai além disso. Sob essa ponta do iceberg que vemos, existe lá uma grande estrutura embaixo d'água, e ali são os princípios do direito, é a ciência social, é a interdisciplinariedade com outras ciências, é a multidisciplinariedade com outras ciências, talvez a transdisciplinariedade, onde você perde fronteiras entre as ciências, né? Enfim, e aí seria importante o olhar de teoria dos sistemas, Ludwig von Bertalanffy, olhar a coisa sob um aspecto mais amplo, né? E o condomínio, depois de instituído e constituído, depois que ele Voltei? Depois que ele entrega os condôminos, ele começa a ter uma série de questões que não são só questões do direito de vizinhança, não são só questões decorrentes do direito de propriedade. Aquele patrimônio
que é um estado permanente de divisão de bens no condomínio, diferente do condomínio geral, que pode ser dividido, aquele patrimônio ali, ele precisa... Cecília, aquele patrimônio ele precisa ser gerenciado. Então, ele não é estático, aquele patrimônio. Aquele patrimônio ali, ele sob a ação de uma gestão, ao ter contratos, ao ter obrigações, ao ser celebrado compromissos com terceiros, aquele patrimônio ali, ele sofre mutações e variações patrimoniais. Então, aí nós já temos a gestão no patrimônio que não é estático, aquele patrimônio sob ação de administração que é dinâmica, ele sofre uma série de mutações, ele sofre uma série de variações que precisam ser registradas, quantificadas. Então, aí nós já temos duas ciências, ciência da administração e ciência da contabilidade. A par delas, nós temos também a engenharia e a arquitetura. A par delas, nós temos a mediação, né, como subsistema condominial para a solução de conflitos. Enfim, nós temos muitas ciências trazendo a contribuição, então o condomínio não é apenas jurídico. É importante, lá no mundo de Sofia, quando ela tira o óculos escuro para ver a realidade, porque o óculos escuro deixa a realidade cinza. Então, o que eu quero dizer, com todo respeito à ciência jurídica, do qual eu amo, mas que talvez seja que eu mais me identifique, né? Não sei se às vezes eu sou mais administrador, empreendedor, advogado, enfim, um pouco de cada coisa, ou corretor, mas com todo respeito à ciência jurídica, nós temos que abrir espaço para outras ciências, né? Então, só um olhar jurídico sobre o condomínio, ele vai deixar o condomínio quase naquela racionalidade weberiana, quando você fala das organizações burocráticas, ênfase em normas e procedimentos, ênfase em princípios e leis. Não é, a organização é muito vivaz, o condomínio é uma organização única. Venosa dizia que nenhum instituto jurídico foi tão discutido quanto o condomínio, né? A começar pelo seu nome: propriedade horizontal, condomínio especial em edificações, condomínio edilício, enfim, é um instituto que por excelência ele é debatido. E Caio Mário dizia que o condomínio não é uma associação, não é uma fundação, não é uma empresa. Todo mundo diz que o condomínio não é, mas ninguém disse que o condomínio é. Aqui na Fluminense, na escolha, lá no mestrado, de um orientador, eu estou olhando o currículo deles e eu vou fazer a escolha do meu orientador para a dissertação de mestrado, que é a administração específica para condomínios. As pessoas, não, a gente não... Aqui é administração pública. Não, aqui é administração financeira. Não, aqui a gente estuda as organizações, enquanto... Ninguém, meu Deus do céu, eu fico tentando enquadrar o condomínio em algum lugar e ninguém ainda parou para olhar o que é o condomínio. Então, é o desafio, porque o condomínio é uma entidade complexa, né? Ele só vai ser compreendido quando tivermos muitas ciências trazendo as suas contribuições, né? Esse é a minha proposta, esse é o desafio, né, que nós temos, essa geração tem, né? O advogado, para ser advogado condominialista e orientar o síndico com mais precisão, o limite da ação legal, né? E outras profissões trazendo a contribuição, e o síndico se qualificando, porque é necessário que o síndico, como gestor, né, aquele que pratica atos de gestão, quer ele queira ou não queira, ele pratica inventário, embrionária, ele pratica o planejamento, a organização, a direção, o controle, ele tem que colocar os recursos de forma eficiente e eficaz. Ele precisa tomar decisões para o atingimento das finalidades daquela organização. Qual a finalidade do condomínio, Francisco? Maximizar o bem-estar dos condôminos, valorização do direito de propriedade, manutenção daquela propriedade, cumprimento de normas e regras, segurança. Por quê? Por detrás do condomínio existe a propriedade. E por detrás da propriedade, eu falo como corretor de imóveis. Todas as vezes que vendemos ou alugamos imóveis, você percebe uma família crescendo, uma família diminuindo, uma família se mudando de um local para outro, de um estado para outro, ou seja, toda mutação patrimonial, toda mutação na entidade familiar, nasceu alguém, morreu alguém, família cresceu, ela tem por detrás o imóvel. Então, o condomínio ele é tão importante, ele é tão relevante, porque não é só o patrimônio, não é só toda a vida de trabalho, é onde se desenvolvem as famílias. E é a primeira instituição democrática depois da família. Por isso, ele é tão relevante para a nossa sociedade. Aqui na cidade de Niterói, nosso prefeito tem um projeto de implantar câmaras de mediação obrigatórias em condomínio. Ou seja, é social, sabe? Tem que ter um olhar muito diferenciado. Então, o convite é esse. Eu acho que o evento pode seguir nessa tônica e nós temos participantes de formação aí multidisciplinar. Eu vou dar seguimento. Tem muitas informações. Eu vou pedir uma esticada no meu tempo e já era.
Craveiro, me segura aí, vamos lá. Francisco Machado Egito, advogado administrador, né? Saiu administrador, nada como inconsciente aí para mostrar que a pessoa às vezes é impulsiva, né? E age aí, né? Com muita energia. Eu tenho que trocar esse troço. É graduado em gestão de negócios imobiliários, mal comparando a minha proposta para a sindicatura profissional, para os novos síndicos, né, que desejarem entrar, seria essa: gestão de condomínios, né, um curso tecnólogo de gestão da propriedade condominial para qualificar o gestor condominial. É um curso de 2 anos. Aqui no Cresce, no Rio de Janeiro, a próxima chapa, que deve entrar, uma das chapas que me convidou a participar, querem defender que o corretor teremos o técnico, mas teremos o gestor que já existe, é reconhecido pelo Cresce, mas temos competências diferenciadas. Sabe por quê? Porque é necessário, nesse momento, conhecimento para lidar com sistemas gerenciais, para lidar com questões mais complexas, e toda a profissão, quando ela se vulgariza, quando o conhecimento dela se malbarata, ocorre um fenômeno adverso chamado desprofissionalização. E esse é o meu receio, que a profissão, então, nascente, ela se desprofissionalize, porque o seu conhecimento fique mal baratado, e porque os síndicos ditos profissionais, que não têm um conselho para fiscalizar, não têm autocontrole pelos seus pares, não têm um código de ética, né, não têm um corpo de conhecimento mínimo, que esses síndicos ditos profissionais, ou qualquer um que se auto-intitule síndico profissional, literalmente cause um estrago permanente por uma profissão que ainda está nascendo, ainda é tão frágil. Estou me formando em Ciências Econômicas, cursando aqui o mestrado na Universidade Federal Fluminense. Minhas formações são na área imobiliária, na área de finanças. Eu tenho administradora de condomínios e imobiliária, um curso aqui na cidade de Niterói, mas estamos aí, graças à tecnologia, para todo o Brasil. Enfim, depois o Craveiro vai anunciar aí. Trabalho nas comissões da OAB, da ABA, do CRC e coordeno uma pós-graduação na Cândido Mendes em Direito... em gestão, direito de gestão condominial e gestão de negócios imobiliários. Tá? Vamos passar. Então, meu contato depois, quem quiser, eu encaminho o slide. Vamos lá. O síndico na atual sistemática do Código Civil. Né? Lá no 1347, qualquer um pode ser síndico, a Assembleia escolhe, lá no artigo 22 também da Lei de Condomínios e Incorporações, está lá. É permitida a reeleição do síndico, o mandato não pode exceder 2 anos, não há exigência para esse síndico, teremos que consultar a convenção se ela exige que o síndico seja condômino, coproprietário, proprietário, né, a origem do termo é esse, ou algumas exigem que ele seja morador, mas não vou entrar nessa discussão, a rigor qualquer um pode ser síndico, pessoa física ou jurídica, morador ou não, proprietário ou não. Né? Isso deu uma liberdade, uma abertura para que uma pessoa que não fosse daquele condomínio se apresentasse como síndico e pudesse ser eleita. Lembrando sempre, gente, que eleição é o meio, não é o fim. Né? Eleição é o meio para imbuir alguém de poderes de representação daquela sociedade condominial. Você outorga para aquela pessoa um mandato, segundo Orlando Gomes, né, um dos maiores contratualistas do Brasil, em direito das obrigações, o mandato é um contrato que você outorga poderes para alguém gerenciar interesses seus. Né? Então, é a prova da representação daquele condomínio perante terceiros. Você é o síndico eleito numa assembleia e você tem poderes para agir em nome daquele condomínio e, segundo lá o regramento interno, convenção e regimento, e segundo o artigo 1348 do Código Civil. Em linhas gerais, é isso. Tá? Bom, não tem exigência nenhuma, qualquer pessoa física ou jurídica pode ser, abre espaço para pessoas de fora do condomínio serem síndicas, e aí cria-se a distinção entre síndico orgânico, que é o síndico interno, né, é o síndico daquele condomínio, e o síndico externo, que é o dito profissional. Ele é profissional porque ele exerce uma atividade econômica, uma atividade profissional, com caráter habitual, mediante remuneração, tem um viés de mercancia, de negócio, né? Basicamente, essa é a diferença aí, por isso ele é dito profissional. E quando comparado ao síndico orgânico ou condômino, a sua atividade é vista como mais técnica e impessoal. Assim, algumas decisões dos tribunais têm encarado. Quando o síndico é profissional, espera-se dele um discernimento maior do que o do homem mediano, do que do condômino. Espera-se dele uma técnica, espera-se dele um conhecimento, espera-se dele um trato melhor, uma gestão melhor e mais obrigações. Então, isso é o que se espera. Naturalmente, existe ali um instrumento contratual que deve ser celebrado, né? Aí não impede o fato de ele ser eleito que haja um contrato subjacente. Aí, novamente, estamos diante de figuras novas. Artigo 425 do Código Civil Brasileiro, é permitido a criação
típicas e não só de figuras típicas. O direito não é só tipo, você não tem só carimbo, você não tem só contratos classificados e catalogados, código de 16 contratos, Código Civil de 2002, 23 contratos. Não. O direito ele não vive em laboratório, o contrato não nasce em laboratório, como dizia Ponte de Miranda, e a vida é muito mais rica do que a tipificação jurídica. Né? É importante ter essa visão aí. Na sistemática legal, não existe uma exigência legal quanto à sua formação. Não há um corpo de conhecimentos definidos para essa atividade, mas estamos presenciando a sociedade começar a definir, não, o síndico tem que ter uma noção de direito e legislação, de manutenção predial, de orçamento, de finanças, tecnologia. E essa multidisciplinariedade, ela é uma decorrência da administração. Quem fez faculdade de administração sabe que você estuda direito e legislação, você estuda processos gerenciais, sistemas gerenciais, você estuda teoria das organizações, teoria dos sistemas, você estuda contabilidade, você estuda economia, né? Enfim, a administração é multidisciplinar. Por essa razão, o gestor começa a ter uma cara multidisciplinar, porque é uma decorrência da administração. Não há como negar que as funções do gestor, elas são eminentemente administrativas. Eu chamo de gestor para não colocar administrador, porque o administrador já é uma profissão regulamentada, são 4 anos de graduação, ele teria competência para lidar com uma área mais específica, mas nós não estamos condicionando aqui uma eventual regulamentação apenas aos administradores. Isso lá na frente eu vou colocar. Com todo respeito à minha outra profissão também, eu preciso ser realista, né? E entender que hoje temos síndicos excelentes orgânicos fazendo trabalho há muitos anos, que passaram por aprendizado informal, pelas regras ordinárias de experiência, fizeram muitos cursos no Brasil, temos boas instituições, o Craveiro tem curso, temos o pessoal do Carpati com ótimos cursos também, Secov do Rio, várias palestras da OAB, várias palestras de Abrascon, de Vale Síndico, cursos pelo Brasil afora, cada um com um propósito. Então, o síndico que está cursando, que está estudando, que assiste live, ele está aprendendo também, ele está levando aquilo para o dia a dia dele, né? Não podemos esquecer que esse síndico tem uma grande experiência e, possivelmente, se eu formasse alguém agora só na teoria, eu ficaria com o prático ao invés do teórico. Com todo respeito, tenho minha veia acadêmica aqui, mas sou um cara da prática. Mas lá na frente vamos ver que não há separação. Toda profissão nasce do casamento da prática, da técnica, com a teoria, com a academia. É a gênese das profissões, não dá para negar. Então, não estou divorciando uma coisa da outra. O que eu estou mostrando aqui hoje, não há um corpo de conhecimentos ainda definidos para esta atividade. É uma profissão livre, seu exercício não é regulamentado, está no artigo 5º, inciso 21 da CRFB. Agora eu tenho dúvida se é 13, fiquei em dúvida aqui, tá? Depois eu corrijo aí. Pessoal, não possui um KNAI próprio. Na outra palestra, eu recebi algumas mensagens até do nosso presidente aqui, o Alexandre Franco, da Comissão do Rio de Janeiro, ele mostrou lá o KNAI. O que eu quis dizer foi o seguinte, na comissão do CRC de contabilidade condominial, nós discutimos isso. Quando nós dizemos que não tem um KNAI próprio, ele tem uma subclasse desse KNAI aí, 6822/6. Esse KNAI é um KNAI de administração de imóveis. Então, aconteceu com o nosso Rafael Veloso, que é da comissão também, tem uma empresa de síndico profissional, o Cresce foi lá e foi autuar ele, porque ele não tinha registro no Cresce. Ele falou, não, aqui é administração de condomínios e gestão direta de condomínios, eu sou síndico profissional. Olha, meu amigo, eu até acredito em você, mas esse KNAI aqui é de administração de imóveis, você tem que ter Cresce. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Ou seja, uma subclasse dentro da administração de imóveis. Eu entendo pessoalmente até o momento, mas estou aberto a ouvir opiniões diferentes. Lá no CRC a gente ficou discutindo isso e o que o pessoal, os contadores apontaram foi esse caminho, né? É que não há um KNAI próprio, é uma subclasse dentro da administração de imóveis. Então, se você for fiscalizado pelo Cresce, você vai ter que fazer prova em contrário que você não exerce a intermediação imobiliária, artigo 3º da Lei 6.530/78, ou seja, você não é corretor de imóveis. Você não está administrando imóveis nem fazendo a comercialização imobiliária. Você é um gestor da propriedade imobiliária. Então, esse é um ponto que nós defendemos, que haja um KNAI próprio. E o KNAI não é regulamentação. O KNAI é uma classificação de uma atividade econômica. A atividade econômica existe. Eu não posso vendar os olhos e fingir que ela não existe, né? Vamos lá. O síndico externo, então, ele vem ganhando espaço, assim como o condomínio vem se profissionalizando. Quer dizer, todos que trabalham em condomínio começam a ter áreas mais profissionais.
os condôminos começam a reprovar sindicaturas amadoras, já começam a olhar para o condomínio com outro viés, né? Poxa, eu vou entregar meu dinheiro na mão desse cara aí? Poxa, mas se fosse outra época, estavam dando graças a Deus se alguém tivesse tempo para administrar o condomínio. Era o maior critério. Você tem tempo? Ah, então você é síndico. Hoje não é só recurso tempo, não. É o recurso informacional, é a experiência em área correlata, se ele é psicólogo, se ele é engenheiro, se ele é advogado, se ele é contador, se ele teve algum comércio, algum negócio, ele gerenciou alguma coisa, se ele teve experiência prévia como conselho fiscal, já começa a olhar com outros olhos, né? Mudança de paradigma. Então, nós estamos vendo que a transição de um modelo de gestão empírico para um modelo embasado em conhecimento técnico. Há a predominância ainda da aprendizagem informal, como eu disse, é aquela não planejada, não programada, que ocorre fora das instituições de ensino regulares e não tem um professor, em detrimento da aprendizagem formal, que ocorre dentro de uma instituição de ensino, que é planejada, que existe aí métodos e técnicas para o ensino. A aprendizagem formal, então, ainda é incipiente, ela está no princípio, está começando, estamos começando a montar ainda cursos em pós-graduação, cursos livres, cursos com um viés mais técnico. Nesse sentido, há o surgimento de diversos cursos de preparação no país com diferentes cargas horárias e níveis acadêmicos. É outra discussão lá na frente, se será uma eventual regulamentação, se será nós entendemos que sim, né? Não tem como ser diferente, mas é importante começar a construir. Uma eventual regra de transição não vai poder excluir quem já está trabalhando. Toda a profissão que foi regulamentada, ela seguiu esse caminho, né? Houve um reconhecimento daqueles que já trabalhavam, daqueles que já atuavam na área e houve um casamento da técnica com a academia, como mostrarei adiante. Mas no final da palestra, no começo, eu vou ter que fazer um grande introito aí. Nós temos visto o nascimento, então, de instituições, associações de síndico, pululam ao redor do país eventos relativos a temas condominiais, há uma especialização crescente no segmento de condomínios em diversas áreas do conhecimento. A especialização, como eu disse, tem decorrência o surgimento de novas profissões, de especializações, porque as profissões todas que eu cito aí já são regulamentadas. Advogado, né? Profissão regulamentada. Advogado condominialista é uma especialização, né? Ainda pelo mercado, já que a OAB não separa. O advogado ele pode atuar em todas as áreas, mas sabemos que o advogado criminal é um, tributário é outro, trabalhista é outro, imobiliário é outro. Sabemos que há essa divisão, embora a OAB não diferencie, ao contrário das engenharias. O engenheiro de condomínios, então, no meu entendimento, é um engenheiro civil que é especializado em gestão de condomínios, em gestão de obras condominiais, perdão. Conselho Fiscal Profissional. Conversei com meu amigo André Luiz Junqueira, do Rio de Janeiro, foi um dos grandes defensores dessa ideia, né? O CRC também defendeu bastante. Essa ideia não é minha, mas eu estou organizando essa ideia. Vamos lançar pelo CRC, eu sou coordenador adjunto, vamos lançar um debate na sociedade e depois lançaremos um curso numa faculdade aqui, ou pelo CRC, ou talvez pela Primora, a primeira porta que se abrir, lançaremos um curso para o Conselho Fiscal Profissional, né? Discutiremos também se ele tem que ser um contador, seria um mentor, seria alguém para treinar, orientar o conselheiro fiscal, seria uma auditoria preventiva para verificar a retenção de impostos, regras de compliance, regras de governança, questões tributárias, orientar o conta passivos, se é multidisciplinar, se tem que ter atuação do advogado, de um gestor condominial experienciado, de um contador. Isso vai ser discutido e é muito legal essa questão na sociedade. Bom, algumas ciências, como eu disse, estão trazendo suas contribuições, a par da ciência jurídica, que foi a grande e valorosa ciência que tratou esse direito de propriedade, que vem evoluindo cada vez mais, né? Administração, contabilidade e engenharia, principalmente. A ausência de uma institucionalização e de uma regulamentação profissional impede que haja um autocontrole. Ou seja, você não tem a quem denunciar um mau síndico dito profissional. Você não tem um conselho, não há um autocontrole na formação daquele profissional. Qualquer um pode ser, é assim que a lei diz. A liberdade tem esse problema. Ah, eu sou livre para contratar.
O direito olha por outra forma. Quando você contrata com uma grande corporação, ele vai olhar se é vulnerabilidade técnica, se é vulnerabilidade jurídica, se é vulnerabilidade econômica, porque não há igualdade. Essa igualdade oitocentista, fruto lá de uma burguesia, fruto de uma libertação de um Estado absolutista, de uma nobreza parasitária, essa liberdade foi muito importante à época, mas hoje nós entendemos que não há liberdade. É necessário que haja uma paridade de armas. A assimetria de informações, a desequilíbrio, enfim. Então, a liberdade por si só, ela pode ser escravidão. Freud já dizia que o ser humano, para viver em sociedade, ele cede uma parcela da sua liberdade em troca de uma parcela de segurança. Por isso, é importante que não haja só o privatismo, é importante o estatismo, ambos dialogam. Isso é muito importante. A cada momento, o Estado tem seu papel, a iniciativa privada tem o seu papel e o mercado tem o seu papel. Mas o mercado, para ser eficiente, ele tem que ter certos critérios que permita a livre concorrência, que permita a informação, direitos do consumidor, direitos de empresa, né? O capital intelectual, enfim, isso é para aprofundamento maior. Nesse sentido, a ausência de regulamentação profissional impede a fiscalização da atuação profissional e inviabiliza a existência de um código de ética profissional para nortear a conduta dos companheiros de profissão, né? Você pode reclamar da OAB, você pode reclamar do CRC, você pode reclamar do CRA, mas você tem a quem reclamar. Pelo exposto, não há exigência legal para habilitação da função de síndico, está lá no artigo 1348. Ou seja, a lei não estabelece requisitos para o exercício dessa atividade, nem a reconhece como profissão regulamentada. A Constituição diz que é livre o exercício de toda e qualquer profissão, atendido os requisitos que a lei estabelecer. Como não há lei que estabeleça requisitos, tá? É uma norma constitucional de eficácia contida. Essa norma só será válida se houver uma lei que crie obrigações, que institua uma profissão, que regulamente uma profissão. Por ora, é livre o exercício. E aí, a minha crítica é: o patrimônio de toda a vida de trabalho, o núcleo do desenvolvimento familiar estão entregues em mãos de qualquer um que se auto-intitule síndico profissional. Na sistemática atual, qualquer um pode ser síndico. E aí eu faço a pergunta para você que está estudando, está fazendo pós-graduação, está fazendo curso, já é síndico há tanto tempo, se dedica, trabalha com carinho. Você é qualquer um? Você concorreria com um cara que muitas vezes oferece um serviço, como eu já soube aqui, caiu de 1,5 salário para meio salário mínimo? O que será que ele está ganhando ali? Quais serão os fornecedores que ele está colocando naquele condomínio, que não são parceiros que ele confia, são fornecedores comerciais. Ele está perdendo de um lado, ele está ganhando de outro. Quem vai fiscalizar esse camarada? E o mau trabalho dele? Ou até mesmo, às vezes, é um cara de boa intenção, mas ele não tem conhecimento, gente, não tem preparo. Nós estamos na sociedade da informação, nós estamos na sociedade do conhecimento. O conhecimento é o maior ativo, é o fator de produção, é o capital intelectual, é um fator de produção tão grande hoje quanto a terra, quanto o capital financeiro, né, quanto a empresarialidade, né? Enfim, é um fator de produção muito importante. No futuro, só o conhecimento é que vai prevalecer. Eu não acredito que o desconhecimento possa encontrar espaço na sociedade, né? E é verdade, é fato que muitos síndicos profissionais ou ditos profissionais estão trazendo graves prejuízos para a categoria. Por isso, essa profissão pode nascer morta. Hoje é uma profissão. Ela não é uma ocupação amadora, é uma profissão, só não é uma profissão regulamentada. A questão é: conseguiremos nos organizar enquanto instituições e associações? Conseguiremos nos organizar enquanto corpo profissional? Enquanto técnica fundamentada, enquanto especialistas que somos, né? Posso dizer que eu me considero síndico profissional de coração. Conseguiremos nos organizar e ascender a uma profissão regulamentada ou nos vulgarizaremos, nos malbarataremos perante a sociedade? Falaremos agora da urbanização, alguns aspectos sociais históricos. Vou falar do surgimento do gestor da propriedade imobiliária individual, né? Que é o corretor de imóveis, que é uma profissão muito menos complexa, muito mais simples e que foi regulamentada. E eu não vejo, sinceramente, com todos os estudos que eu faço e com tudo que eu vejo acontecer, não vejo a menor possibilidade do gestor da propriedade condominial não ter a sua regulamentação.
A urbanização é um processo de crescimento e desenvolvimento das cidades, traz a decorrência vida em comunidade, adensamento urbano, como aspecto negativo, macrocefalia urbana e outros pontos muito negativos, mas a ocupação irregular das encostas, no caso da falta de um planejamento. No Brasil, nós tivemos um grande crescimento dos núcleos urbanos, lá no estado Novo de Vargas. A crise do café se deu na década de 30, depois da crise de superprodução capitalista de 29, tivemos aqui que entrar com uma política de substituição de importações, o Estado promovendo certos papéis de empreendedor, criando infraestrutura, a industrialização, então, correndo solta e trazendo o homem do campo para a cidade, e as cidades cresceram muito, né? E cresceram de modo informal, temos ali à vista, acho que São Conrado, salvo engano, de uma ocupação irregular das encostas, com a periferização, com a favelização e o crescimento vertical da cidade por meio da propriedade em planos horizontais, né? Na Argentina não é condomínio, é propriedade horizontal, lei da propriedade horizontal. Qual foi a solução que os incorporadores, e na época nem existia essa profissão, né? Qual foi a solução que o mercado imobiliário da época encontrou? Morava no terreno uma família, morava no terreno 2, 3 famílias, e aí aquele terreno passou a ser remembrado, né? ou passou a ser fatiado também em frações ideais que corresponderiam, a uma unidade pronta e acabada e construída depois que aquela incorporação acontecesse. Então, aquele terreno fatiado se incorporou, né, em benfeitorias, acessões e construções físicas e virou uma propriedade em planos horizontais, então onde passou a morar onde morava uma única família, 2 ou 3, passamos a ter 100, 200 pessoas ou até mais. Isso trouxe muitas questões, estão repercutindo aí. A urbanização do Brasil, né, eu já citei, tínhamos 17% de pessoas nos centros urbanos, no final do século mais de 90%, o Brasil era um país com 17 milhões de pessoas, terminamos o século com quase 200 milhões de pessoas, e isso traz profundos impactos, né? O processo brasileiro de industrialização se intensificou após a década de 30, crise de agroexportação, pessoas buscando na cidade novas oportunidades de emprego, formaram-se áreas metropolitanas nucleadas pelas capitais estaduais, tendo São Paulo e Rio de Janeiro como as mais importantes da época. Não raro, ou não acaso, os primeiros sindicatos dos corretores surgiram no Rio e São Paulo. Diante da ausência de um processo de urbanização planejada, com ordenamento do solo, infraestrutura adequada e equipamentos urbanos, o crescimento das cidades praticamente se restringiu às regiões centrais, em detrimento das periferias, gerando encarecimento dos terrenos. Como consequência econômica, para a viabilização da construção, ocorreu a edificação de milhares de prédios nas regiões centrais, onde dezenas ou mesmo centenas de famílias passaram a residir nos espaços anteriormente ocupados por um único núcleo familiar. Segundo o jurista Pablo Stolze, ele diz que o fenômeno da urbanização, com o crescimento das cidades e edificações que arranham os céus, no lugar das antigas moradas exclusivas de uma única família, tem feito proliferar a figura do condomínio edilício. Flávio Tartucci, outro jurista, nos diz que, de qualquer modo, foram a explosão demográfica, a necessidade de novas moradias e a crise habitacional, especialmente após a Primeira Guerra Mundial, que geraram a necessidade de sua instituição jurídica e sua inclusão nas legislações privadas. Maria Helena Diniz, outra jurista, nos diz que este tipo de condomínio surgiu após a Primeira Guerra Mundial, ante a crise de habitação, quando, com o desenvolvimento das cidades e a consequente valorização dos terrenos urbanos, houve a necessidade de melhor aproveitamento do solo. O condomínio nasce, então, para aproveitar melhor o espaço, tornando mais acessível, viabilizar economicamente a edificação, fixar seus proprietários nas regiões centrais, nas proximidades dos seus locais de trabalho. E trouxe muitos e muitos desafios. Como eu já citei, Vinícius Venosa, jurista, diz que nenhuma outra modalidade de propriedade talvez tenha levantado maior riqueza de problemas jurídicos e sociais do que a denominada propriedade horizontal. Propriedade em planos horizontais ou propriedade em edifícios, a começar pela sua denominação. A propriedade em planos horizontais redimensionou o tradicional Instituto da Propriedade, trazendo novos desafios, a começar pela coexistência da propriedade exclusiva com áreas necessariamente comuns. Daí decorrem muitos dos problemas condominiais, né?
Os condomínios especiais de edificações, eles são organizações. Organizações, sob a ótica da administração, temos organizações com fins lucrativos, como seriam as empresas, e organizações sem fins lucrativos, como seriam algumas organizações estatais, como seriam as associações, as fundações e os condomínios, né? Organização, elas são possuidoras de recursos patrimoniais, humanos, materiais, informacionais, espaciais e tecnológicos. Esses recursos estão à disposição de um gestor para combinados, manejados, atingirem as finalidades. Isso é administração. A administração deve utilizar todos os recursos sob sua gestão de modo eficiente e eficaz para o atingimento de seus objetivos. O condomínio é um sistema todo complexo e organizado, formado de partes ou elementos que interagem para realizar um objetivo pré-definido. Sistema altamente complexo, social, jurídico, contábil, orçamentário, financeiro, de manutenção predial, de gestão, de mediação de conflitos. O sistema condominial é composto por diversos subsistemas, como eu disse ali, alguns já citados. Pessoal, o terceiro ponto é o pequeno paralelo entre o gestor da propriedade individual e o gestor da propriedade condominial. O que eu quero mostrar é que ambas as profissões surgem da urbanização, que o gestor da propriedade imobiliária individual, o corretor de imóveis, teve a sua regulamentação na década de 60. A lei foi tida como inconstitucional porque carecia de uma base técnica, de um arcabouço mais teórico, acadêmico, e ela foi regulamentada, então, pela Lei 6.530, em 78, e é uma profissão muito mais simples do que é o gestor da propriedade condominial. Não vejo o menor sentido em regulamentar uma e não regulamentar a outra, tá? Já que a gênese de ambas é a mesma. E seria um paradoxo nós acharmos que uma profissão é mais importante que a outra. A urbanização, então, na década de 30 e 40, ela acentuou alguns negócios jurídicos, como incorporação, locação imobiliária, compra e venda, né, condomínio. Locação e compra e venda são contratos de grande relevância social e grande alcance. Geraram uma especialização da atividade. Já existia a figura do intermediário, do corretor, com negócios imobiliários para atender aquela urbanização. Houve especialização, houve um know-how, houve uma expertise, houve a organização dessas profissões como sindicatos. O primeiro sindicato foi do Rio em 1932, seguido pelo Sindicato de São Paulo. Fizeram o decálogo da profissão, como se fosse um mandamento lá, quase de Moisés, para dizer o que é aquela profissão, qual a base de agir. Aquilo foi o começo de uma gênese, do embrião da formação da profissão e que veio a ser regulamentada depois. Esses negócios, essa especialização, tiveram como decorrência o surgimento do profissional de intermediação imobiliária, já que houve a especialização da atividade. Os condomínios especiais em edificações também conclamam o surgimento de um profissional específico, que é o gestor da propriedade condominial. Está aí um paralelo. O primeiro sindicato de corretores de imóveis na história brasileira foi criado em 1937 no Rio de Janeiro, então capital do país. Em 1938, a Associação Profissional de São Paulo, logo depois no estado do Rio Grande do Sul. Em 1942, sindicatos do Rio e São Paulo lançaram o Decálogo do Corretor, que deveria descrever qual seria o espírito e a conduta dos profissionais. É quase o idealismo hegeliano, Hegel, é quase o idealismo, né, que Max Weber tentou colocar o espírito do capitalismo. Ele foi lá atrás, nas doutrinas protestantes, para encontrar austeridade, disciplina, parcimônia, trabalho duro, né, poupança, previdência, combate lá ao tomismo, doutrina que condenava o empréstimo de dinheiro no tempo, enfim, o ideal. Qual o ideal do síndico profissional? A gente tem que pegar a parte de ideias, a parte espiritual, porque isso aqui vai começar a tomar forma e a regulamentação vai sair. Para ser reconhecida como profissão, a atividade dos corretores de imóveis ainda precisava ser regulamentada, era necessário que se criassem cursos técnicos, ou seja, a prática precisa da técnica, precisa do conhecimento acadêmico, gente, e a gênese e a formação de toda a profissão. Não estamos vendo isso hoje? Tantos cursos aí afora, proliferando ao redor do país, para síndico profissional, cursos na área condominial. Em 1957, 6 sindicatos reunidos no Rio de Janeiro, no primeiro Congresso Nacional de Corretores de Imóveis, reivindicaram junto às autoridades federais, legislativo e executivo, a edição de uma legislação regulamentando as atividades profissionais. A reivindicação foi atendida em 1962, é a data até hoje da profissão
com a promulgação da Lei 4116 de 62, que possibilitou o surgimento dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. Essa passou a ser a data nacional dessa profissão, ela foi declarada inconstitucional porque não tinha uma base técnica, não tinha uma base de conhecimento. Gente, isso é só uma síntese, tá? Durante o 9º Congresso, foi emocionante essa cena, o 9º Congresso, o presidente da República, então, Geisel, assinou a lei e os corretores no Congresso receberam a notícia que a profissão deles era regulamentada. Isso foi um clamor, foi um alvoroço, foi um regozijo, foi um júbilo, foi uma alegria, foi um êxtase inenarrável por aqueles que lutaram durante tanto tempo para terem suas profissões reconhecidas, né? Breve resumo, né? Pessoal, o corretor de imóveis é o técnico em transações imobiliárias e já desde 2002, eu acho, ele é o gestor da propriedade imobiliária individual, né? Fazendo aqui um paralelo, só para mostrar para vocês, e desculpem aí, minha carteirinha, a primeira profissão, com muito orgulho. Lá no finalzinho dela a gente tem aqui, ó, gestor da propriedade imobiliária, certo? Aí, ó, isso eu coloquei aqui, ó. Superior em Ciências e Gestão de Negócios Imobiliários. É uma competência, é uma qualificação que não tem competência ainda. O gestor e o técnico estão nivelados. Na contabilidade, tínhamos o técnico e a Faculdade de Ciências Contábeis. Acabou o técnico, só quem é técnico continua. Qual é a tendência de toda a profissão? Especialização, mais conhecimento, qualificação, gente, isso acontece, não tem como negar, né? E é preciso que se regulamente, porque se não houver uma regulamentação, você não tem ascensão, não tem elevação da profissão. Não é a 8ª maior da profissão, ela é vulgarizada, ela é malbaratada, ela está ao alcance de qualquer um, é só dar um Google ali. É o que vai acontecer com os corretores de imóveis. Hoje a intermediação imobiliária é feita por plataforma. Não luta para se melhorar, não. Não luta para se qualificar, não. Se você não vai acabar enquanto profissão, as pessoas não vão ver mais utilidade na profissão. Por isso é que tem que ter qualificação, gente. Senão você vai ser comparado... Bom, não vou entrar aqui, não. Bom, o síndico é o gestor da propriedade imobiliária, o gestor ou manager, ele pode ser o responsável pela administração do condomínio, contratando serviços de interesses comuns para a manutenção do patrimônio dos condôminos. Ele gerencia os recursos disponíveis do condomínio em prol do atingimento dos resultados da organização condominial de maneira eficiente e eficaz. Ah, não precisa de gerente não, de gestor não, qualquer um faz, sempre foi assim. Por favor, pega 4 clubes de futebol do Rio, pega um que se profissionalizou a sua gestão e o resto que não profissionalizou. Olha a diferença só. Por favor, olha por esse viés. Ainda que desconheça o processo gerencial, realiza por empirismo ou em nível rudimentar as funções gerenciais do planejamento, organização e direção. As pessoas que administram qualquer conjunto de recursos são gerentes ou gestores. Quem quer que esteja manejando recursos dentro de uma organização ou tomando decisões está administrando. É o típico caso do profissional liberal que é promovido a cargo de gerência. Aquela história, você é um bom engenheiro, você é um bom advogado, você é um bom corretor, virou gerente. A primeira pergunta é, e agora? Você conhece a atividade fim do seu negócio, você não conhece a atividade meio, você não sabe de gestão, né? Claro, a gestão é atividade fim quando você é administrador. Você precisa saber de funções gerenciais, você precisa saber de ter conhecimentos básicos, sabe? Isso é muito importante, isso é muito relevante. Qualquer trabalhador com conhecimentos nas organizações modernas é um gestor, se em virtude de sua posição e conhecimento for responsável por contribuição que afete a capacidade da organização em trabalhar e obter resultados. Pessoal, não estou inventando isso, tá? Gerente eficaz, Peter Drucker, que é o pai da teoria moderna da administração neoclássica. Da última vez, um administrador ficou um pouco chateado porque eu disse que a minha defesa da regulamentação era para criar um gestor da propriedade condominial. Tá? Claro que na minha defesa da regulamentação, o gestor da propriedade condominial vai estar registrado no CRA. Existem vários gestores registrados lá. Gestor de RH, gestor de tecnologia de informação, gestor da propriedade imobiliária. Eu tenho registro no CRES e no CRA como gestor. Depois, quando eu fiz a faculdade de administração, no CRA foi substituída a administração, que pode atuar em todas as áreas, né? E o gestor da propriedade condominial seria uma área específica, né? É esse o entendimento.
Existe uma diferenciação acadêmica entre administrador e gestor, claro. O administrador é um nível superior é uma profissão regulamentada, a lei é de 65, ele pode atuar em 7 grandes áreas de gestão, e o gestor da propriedade condominial, né, hoje é só uma profissão prática, não tem regulamentação, mas se um dia for regulamentada, a nossa defesa é que seja realmente uma profissão que atue somente nessa área específica e esteja sob a fiscalização do CRA, porque é uma decorrência da administração. Não vejo outro conselho profissional que seja mais adequado para o registro. O administrador é graduado em administração, que é uma profissão regulamentada. Bom, a gestão de condomínios é uma atividade decorrente da administração. O gestor da propriedade condominial deve possuir formação multidisciplinar, tal qual o administrador, com ênfase em processos gerenciais, teoria das organizações e sistemas, pelo menos isso. O gestor de condomínio síndico deve desenvolver suas competências gerenciais, consoante a lição de Maximiano, que é um autor da área da administração. A administração é uma arte, no sentido de profissão ou ação humana. Toda arte depende de habilidades. O desempenho do gerente depende de suas competências, que incluem diversas habilidades gerenciais. As habilidades, assim como as competências, podem ser adquiridas ou aprimoradas por meio de experiência ou estudo. Então, é muito importante que haja qualificação, que haja o desenvolvimento dessas habilidades e dessas competências. É muito importante o estudo por conta desse fundamento. A complexidade da gestão condominial e a profissionalização do condomínio. Pessoal, os condomínios são organizações sociais únicas, precisam de uma administração qualificada, eles estão se tornando organizações cada vez mais complexas, são questões multidisciplinares. Uma questão multidisciplinar não pode ser resolvível ou resolvida ou tratada apenas por uma área do conhecimento, tem que ter mais de uma profissão olhando, mais de uma ciência olhando. Com a mudança de perspectiva gradativa, o síndico deixa de ser um morador, sem uma preparação específica, e começa a ser visto como gestor condominial. As pessoas vão esperar a qualificação dele, quer seja orgânico ou quer seja profissional. Eu defendo que o conselho que receber essa profissão regulamentada, que seja o CRA, se for o CRA, ele crie um curso gratuito para a sociedade, porque o gestor, o síndico orgânico pode fazer lá uma provinha, obter uma certificação, porque se ele for ser síndico eleito, ele pode mostrar para a sociedade condominial que ele tem uma preparação mínima, certo? E essa preparação pode até ser gratuita dentro da função social de um conselho, atendendo bem a sociedade. Quem sabe aquele síndico depois não se profissionaliza, não faz um curso, não faz uma faculdade, ou ele já tem uma faculdade, faz uma especialização, faz uma prova de conhecimento para poder exercer aquela profissão. A regulamentação ainda vai ser discutida se for regulamentada, tá, gente? A necessidade do síndico desenvolver habilidades e competências específicas para administrar um condomínio, com conhecimento das ferramentas gerenciais, legislação, orçamento, controles patrimoniais, apresentar relatórios, resultados das suas ações administrativas, cronograma de obras, manutenção predial e gestão de pessoas. O desinteresse de condôminos em assumir o cargo de síndico, porque não tem tempo, porque não tem preparação, porque não tem qualificação, ou porque é muita responsabilidade e há uma grande ausência de valorização. A mudança do perfil dos síndicos, então, vai acontecendo, a sindicatura deixa de ser uma ocupação para se tornar uma profissão, ainda não regulamentada. Sua administração ela é criteriosa, através de planejamento, organização, coordenação, controle, dirigindo o patrimônio do condomínio de forma técnica para atingir os objetivos daquele condomínio. Ele deve possuir conhecimentos para realizar todas as obrigações decorrentes hoje da lei. A lei hoje já traz muitas obrigações para os síndicos, né? Não posso, infelizmente, adentrar em todos os detalhes, meu tempo aqui está se finalizando, eu tenho que entrar na parte do profissionalismo que daqui a pouco nós teremos. A formação multidisciplinar, depois eu passo para vocês os slides. A visão começa a ser uma visão técnica, então, uma administração mais técnica, a sociedade condominial começa a reprovar sindicaturas amadoras. Por que a necessidade de se qualificar? Orcaio, que é um jurista, ele fala, hoje, infelizmente, não há uma certificação básica para a função, mas algumas entidades costumam oferecer cursos e capacitação para síndicos em geral, profissionais ou não, o que resulta que não há uma padronização na formação desse profissional. Mas isso pode ser sanado com o estudo continuado, a pesquisa e a constante evolução profissional. Segundo o Conselho Regional de Administração,
Um condomínio mal administrado tem consequências para todos os condôminos, como comprometimento das instalações e sistemas prediais, perdas financeiras, desvalorização e depreciação do patrimônio em causa. O objetivo da administração de condomínio é gerir de forma profissional bens de terceiros, utilizando as técnicas de administração, para que os proprietários dos bens alcancem seus objetivos e a sociedade ganhe com a produção eficiente de serviços, empregos e a circulação de riqueza. Por essa razão, é imprescindível a criação de cursos de capacitação específico para a formação e aprimoramento profissional, para os síndicos atuarem na área de gestão de condomínios, quer seja síndico orgânico, proprietário ou profissional. Por que eu não defendo a regulamentação para o orgânico? No atual modelo do nosso país, seria impensável, já que os profissionais são uma cota muito pequena. E também seria tirar o direito do proprietário a administrar o bem que lhe pertence. Para e passo, eu, como sócio de uma empresa, a lei não me obriga a ser administrador, apenas se essa empresa tiver atividade fim, né, ligada à administração. E aí seria tirar o direito daquele proprietário a administrar o bem que lhe pertence. A sociedade condominial poderá escolher se ela quer um síndico proprietário ou se ela quer uma sindicatura profissional. E aí, se ela escolher que quer um profissional, o Estado tem que garantir que aquela sindicatura realmente é profissional, que aquele profissional é habilitado, criando o primeiro nível ao separar e proteger a sociedade de qualquer aventureiro, de qualquer profissional desabilitado. Para isso, você contrata um advogado, você sabe que ele está inscrito no AB, que minimamente ele estudou 5 a 6 anos, que ele tem uma prova de suficiência, um exame de proficiência, prova de suficiência para o contador. Ele submeteu essa prova, ele tem nível superior, ele se registrou na OAB, ele tem fiscalização profissional. Você não escolheu o advogado que tem um terno mais bonito, você não escolheu o advogado que tem a melhor propaganda, você não escolheu o advogado que tem um escritório mais brilhante, porque existe todo um código de ética que trata dessas questões. E você está garantido que aquele advogado, pelo menos, tenha cumprido essa primeira etapa. Se ele é muito qualificado, se ele está perfeito para te atender, aí realmente é uma segunda etapa que é o mercado que vai separar. Mas a primeira etapa foi cumprida. O Estado deu a você o mínimo para você saber que aquela profissão regulamentada está protegendo bens relevantes da sociedade. Bom, para a realidade do nosso país, eu defendo que o síndico seja um gestor e não um administrador. Não dá para olhar 5 mil e poucos municípios do Brasil e dizer que de uma hora para outra todos terão que ser administradores. Não é a regulamentação que eu defendo. É possível, contudo, que uma regulamentação preveja a contratação de um administrador, ou seja, você tem um gestor, síndico eleito, e você terá que ter um administrador. Mas em condomínios muito grandes ou condomínios comerciais, aí você tem que ter um administrador para mapear todas as funções gerenciais daquele condomínio, para ter uma administração financeira, para ter uma visão mais técnica. Aí eu concordo que seja algo razoável. Bom, para não ficar chovendo molhado aqui, eu estou dizendo que a profissão precisa ser regulamentada pelo Estado para receber seus contornos legais, reconhecimento social e identidade jurídica. Os conselhos profissionais poderão atuar na fiscalização profissional e contribuir para a evolução do gestor condominial. Bom, comecei a chegar na cereja do bolo e estou quase sem tempo. Craveiro, me dá uma dica aí. Me dá um prazo aí dilatório. A regra é a liberdade. O artigo 1º... Oi? Fique à vontade, pode seguir. Tá bom. O artigo... Então vou relaxar, porque eu estou aqui em estado de tensão, cara. O artigo 1º da Constituição prevê, no seu inciso 4, que o Estado brasileiro se rege pelos valores da livre iniciativa, que são valores basilares ao Estado brasileiro. Então, temos aí a liberdade privada econômica como fundamento da ordem econômica brasileira, lá do artigo 170 da Constituição. Então, a regra, como eu disse, é que toda profissão é livre para ser exercida. Hoje não há lei que regulamente, qualquer um pode ser síndico profissional. Esse é o modelo que a nossa lei trata hoje a questão. A lei não estabelecerá limites ao exercício de atividades profissionais ou obrigação de inscrição em conselho profissional. Não temos lei que obrigue, então qualquer um pode ser síndico hoje. A regulamentação, então, seria uma lei própria que, a posteriori, trataria essa questão e estabeleceria as qualificações e requisitos necessários para o exercício daquelas profissões. E, uma vez regulamentada, somente exercerá o trabalho, o ofício ou a profissão aqueles que cumprirem ou atenderem as qualificações profissionais
previstas em lei. Obrigada, viu? Tchau. A ampla liberdade só pode ser restrita, então, em algumas situações específicas, né? Lembrando que o exercício das profissões no atual estágio da nossa sociedade, que é a era da informação e do conhecimento, pode requerer um corpo específico de técnicas para que o indivíduo seja capacitado a exercer aquela profissão dentro de um padrão mínimo tido como razoável. A liberdade profissional, nesse particular, pode ser facultada à comprovação de técnicas compatíveis ao desempenho esperado do trabalho, ao atingimento de padrões, que somente poderão ser alcançados mediante o desenvolvimento de competências peculiares ou da aquisição de um corpo de conhecimentos específicos, de modo que o seu exercício não possa causar prejuízo à sociedade. Quais são os bens jurídicos afetados, pessoal? O Estado ele só regulamenta, ele só restringe o exercício profissional quando aquela profissão, se exercida, ela vai afetar, vai causar prejuízos ou potenciais prejuízos a bens muito relevantes à sociedade. Então, se a sociedade estiver em risco, ele regulamenta. Por que regulamentar, então, a gestão da propriedade condominial, né? Família e o patrimônio? Risco de lesão a bens jurídicos e valores da sociedade. Aí o espaço de conformação deferido ao poder público pode restringir essa liberdade, essa ampla liberdade de ofício profissional. E aí a lei vai impor necessidade de qualificação para o seu exercício. Se não existe risco, qualquer um pode exercer uma profissão. No caso da profissão de gestor condominial, estamos tutelando as famílias, o valor do trabalho, o conhecimento técnico aplicado, o patrimônio, as finanças dos proprietários, a organização social chamada condomínio, a administração enquanto ciência, o bem-estar dos moradores, a valorização de todos os prestadores de serviço do condomínio e o relacionamento de vizinhança e mais coisas, né? A democracia naquele condomínio, criação de regras de compliance, proteção das minorias, técnicas. A fiscalização de cada profissão é delegada pela União aos conselhos profissionais, através de lei específica, criada para regulamentar cada profissão. Então, lá no artigo 21, inciso 24, compete à União Federal organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. A União Federal, então, detém a competência privativa para legislar sobre as condições para o exercício profissional, conforme disposto no artigo 22. Então, não é a cidade de Niterói, não é o estado do Rio de Janeiro, não é o estado da Bahia, não é o estado do Rio Grande do Sul que vão legislar a respeito. É a União Federal. Compete privativamente, então, a União Federal legislar sobre 16, organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício das profissões. Os conselhos têm a finalidade de zelar pela integridade e pela disciplina das diversas profissões, fiscalizando o exercício das profissões regulamentadas, zelando pela ética no exercício destas. Pessoal, eu sempre ouvi dizer, o Cresce não faz nada pela gente, não me dá um plano de saúde. Todo profissional reclama do seu conselho, mas eu lembro de uma coisa que eu ouvi, pela primeira vez que eu entrei no conselho profissional. Os conselhos somos nós. Nós temos que fazer parte. Nós temos que mudar as coisas. Nós, brasileiros, somos vítimas, eu sempre cito isso, para não ficar repetitivo, de um patriarcalismo lá de Gilberto Freire, sociedade patriarcal. Tínhamos lá um grande senhor de engenho, que comandava toda uma cadeia, né, de escravos, de descendentes de escravos, de mulheres, né, até o padre da paróquia, aqueles pequenos comerciantes, todos estavam sob a égide desse senhor de engenho. E esse modelo foi reproduzido no Estado, quase um coronelismo, quase caciques. Então, nós esperamos que alguém nos diga o que fazer. Nós esperamos um grande líder que venha salvar as coisas. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós podemos mudar todo esse estado de coisas. O conselho que você faz parte não funciona. Reclama, vota, participa de uma comissão. Eu participo de algumas, dou meu sangue, viro horas, às vezes, trabalhando. Deixo de ganhar dinheiro na minha empresa, deixo de ir à praia, deixo até de estudar, deixo de fazer outras coisas, o tempo que é roubado, né, da convivência com amigos, com a esposa, né, com nossos funcionários, nossos clientes, para doar nosso tempo para contribuir pelo aprimoramento de uma profissão, porque eu tenho certeza
que o aprimoramento de uma profissão é o aprimoramento de uma instituição, e é o progresso e a técnica que vão melhorar o nosso país. Eu tenho a certeza que eu vou ver condomínios em que o síndico não vai ser mais hostilizado, não vai ser mais agredido, né? Não vai haver aquele estado de beligerância entre os condôminos, que as gestões profissionais vão ter mais técnica, mais estrutura, e que o Estado vai criar um arcabouço melhor para gerenciar todo esse estado de coisas. E que o condomínio não vai ser mais condemônio, que o condomínio não vai ser mais condomilícia. Nós teremos condomínios com relações harmônicas de vizinhança, com relações respeitosas. E essa primeira instância democrática servirá para outras instâncias democráticas maiores. Porque se nós não soubermos viver em condomínio, em harmonia, com respeito às regras, nós não saberemos viver em sociedade. Então, por isso eu defendo a regulamentação da profissão. Cabe a tais entidades, além de defender a sociedade, impedir que ocorra o exercício ilegal da profissão, tanto por aquele que possui habilitação, mas não segue a conduta estabelecida, quanto para o leigo que exerce alguma profissão cujo exercício depende da habilitação. Bom, pessoal, último slide, tá? Aqui que é o carro-chefe para fundamento sociológico de profissionalismo e profissão, tá? Os argumentos contrários até hoje que eu escuto. Ah, vamos criar reserva de mercado. Não existe reserva de mercado, existe mercado protegido, proteger a sociedade dos inabilitados. Você é advogado, você é contador, não tem reserva de mercado. A sociedade está protegida de profissionais inabilitados. E você tem meios e maneiras de se defender, de provocar um conselho e de exigir que aquele profissional pelo menos tenha anos de estudo. É a primeira seleção, tá? Ah, mas o síndico é eleito, a sociedade condominial tem o direito de eleger o síndico que ela quiser. Continua tendo o direito de eleger. Inclusive, eleger o síndico condômino do síndico não condômino. O síndico profissional. Agora, o que eu vou mostrar para vocês se é para ser profissional, amigo, que seja profissional, que não seja qualquer um. Que seja um síndico profissional, que tenha qualificação, que tenha preparo, que tenha um conselho para fiscalizar. Você vai eleger, e vai eleger da forma adequada. Ah, mas o gestor público não precisa ser administrador, ter formação em processos gerenciais. Gente, por acaso a administração pública feita pelos gestores públicos é algum exemplo? Na grande maioria não. Né? Na grande maioria não. Craveiro, bloqueia o microfone aí, por favor, das pessoas que está atrapalhando um pouquinho. Pessoal, o que é uma profissão? Uma profissão é uma ocupação que requer especialização. Uma profissão é considerada uma ocupação que desempenha uma função social importante. Weber, Durkheim, Spencer, Saint-Simon atribuíram às profissões um valor positivo, considerando-as formas superiores de organização social e, portanto, manifestações de desenvolvimento e modernidade. Maria de Lourdes Rodrigues, socióloga portuguesa, nos diz que uma profissão emerge, ela surge no seio da sociedade, a gente não cria, emerge quando um número definido de pessoas começa a praticar uma técnica fundada sobre uma formação especializada, dando resposta a necessidades sociais. Não uma resposta a necessidades sociais, ninguém quer ser síndico, o síndico é ladrão, o condomínio é caro, né, o prédio ruiu. Segundo Faria Júnior, o exercício dessa função requer um grau considerável de habilidade e seria exercida em situações que não seriam totalmente rotineiras, mas sim que apresentariam novos problemas e questões que precisariam ser enfrentadas. O que é uma profissão? Uma profissão lida com um corpo de conhecimentos exclusivos, do qual derivam técnicas, princípios, práticas e metodologias para o treinamento e formação de novos profissionais. Segundo Freidson Elliott, como qualquer ofício ou ocupação, uma profissão é uma especialização. É um conjunto de tarefas desempenhadas por membros de uma mesma ocupação ou donos de um mesmo ofício. Segundo Good, as profissões constituem comunidades, cujos membros partilham de uma mesma identidade, valores, linguagem e um estatuto adquirido para toda a vida. Tem poder de controlo sobre si e seus membros, sobre a seleção e admissão de novos membros, bem como a formação requerida. O conhecimento é a variável central. Para se alcançar o estatuto de profissão, são necessários elevados níveis de conhecimento e dedicação, aos quais nem todas as profissões conseguem aceder. Como se constituem as profissões?
Saunders e Wilson assim respondem: são uma especialização de serviços prestados à sociedade de forma relevante, por meio da criação de associações profissionais, protegendo a sociedade daqueles que utilizarão do serviço diante dos qualificados em face dos não qualificados. O estabelecimento de uma formação específica fundada sobre um corpo sistemático de teorias, permitindo a aquisição de uma cultura profissional. Como se constituem as profissões? Dupla competência do conhecimento, a articulação do saber prático, fundado na experiência ou na ciência aplicada, com o saber teórico, adquirido durante uma formação longa e sancionada. Segundo Rodrigues, a origem fundamental do sistema profissional moderno surgiu do casamento entre acadêmicos profissionais e determinadas categorias de práticos. Quais são os elementos estruturantes das profissões? Um conjunto de elementos estruturais ou instituições organizam os grupos profissionais. Escolas e instituições de formação superior que desenvolvem e transmitem um corpo de conhecimentos. Associações profissionais que contribuem para promover os valores de orientação para a sociedade e para a manutenção e aumento da autonomia da autoridades profissionais. Sistemas de licenças que protegem a autoridade e prestígio profissional e asseguram o controle. Pessoal, credencialismo. É importante credenciar. Isso não é mercado, reserva de mercado, por favor. Instituições privadas. Digamos que cria-se aí uma associação local, ou cursos locais, e você começa a dizer quem é síndico profissional e quem não é. E compete ao Estado, gente, compete à União Federal. Eu não posso aqui, como curso aprimora, dizer quem é profissional ou não, e ninguém pode. É só o Estado que poderá dizer, se assim mudar a legislação conforme previsão legal. A profissionalização, então, é um fenômeno. A decorrência da profissionalização é a criação de uma profissão, possibilitando uma identidade, com definição dos seus contornos e reconhecimento na sociedade. Toda profissão vem acompanhada do desenvolvimento de habilidades e competências para o seu exercício, gerando valor para a sociedade que a reconhece por tal capacidade. Hughes nos diz que a profissionalização é um processo de afirmação de ocupações por oposição ou afastamento dos modos amadores da atividade. É o que está acontecendo. Começa a se olhar para o amador e para o profissional. Começa-se a questionar o profissional se ele é profissional mesmo. Faria Júnior nos diz que uma profissão deve se organizar como categoria profissional, de forma a ter voz relevante, para poder exercer um amplo controle sobre o exercício de responsabilidades profissionais e manter um elevado grau de autonomia para desenvolver seus próprios objetivos e seu corpus de conhecimento. Todas as profissões possuem características comuns tais como preocupação com o interesse geral, base de conhecimentos, comportamentos regidos por um código de ética, existência de honorários em retribuição e serviços prestados. Segundo Rodrigues, a profissão evolui pela passagem de uma atividade amadora à ocupação em tempo integral. No nosso caso, aquele que tinha tempo disponível, né, e exercia de forma amadora não é mais o perfil. Ele tem que se dedicar, né, ou aquele que fazia um bico ali como síndico e de vez em quando resolvia os problemas. Não. Tem que ter tempo integral para se dedicar e tem que ter qualificação para se dedicar à função. Ao controle sobre a formação. Lá em Portugal, controle. A criação de associação ou associações profissionais, cujas principais funções são a definição das tarefas essenciais, a gestão dos conflitos internos entre membros com diferentes recursos de formação e a gestão dos conflitos com outros grupos que desenvolvem atividades semelhantes. Proteção legal. Toda profissão goza da proteção legal. Portanto, novamente, não há reserva de mercado. A proteção legal. Definição de um código de ética. Caminhando para a finalização, Moore quantifica o fenômeno do profissionalismo, constatando que o número de profissionais no conjunto da população é crescente,
há uma correlação, uma associação entre profissionalização e desenvolvimento econômico. Lá na economia, nós quando estudamos o trabalho, nós vemos TNQ e TQ, trabalho não qualificado e trabalho qualificado. É claro que a produtividade do trabalho qualificado é infinitamente maior do que a do trabalho não qualificado. Pega um operário médio alemão, um operário médio brasileiro, para você ver a produção de cada um, gente. Você não tem como negar a importância do conhecimento. A gente não pode ser contrário a uma profissionalização e deixar que ela seja vulgarizada e exercida por qualquer um. Isso não existe. É uma característica dos demais países desenvolvidos, o que evidencia a associação entre profissionalismo e desenvolvimento econômico. Em economia, é o trabalho qualificado que aumenta a produtividade em face do trabalho não qualificado. Freidson nos diz que a organização, quer dizer, na organização formal da profissão, a ética profissional é relevante para persuadir o Estado e o público a apoiarem as profissões. Então, nós, da área condominial e os síndicos, devem se organizar, devem se qualificar, devem zelar muito pela sua profissão. Então, já conclamo aí todos aqueles da mobilização, pró-sindicatura, todos aqueles síndicos e associados de outras entidades que comecem a se reunir para discutir um decálogo, por exemplo, do síndico profissional, para começar a ser reconhecido pela sociedade, começar a ter o seu contorno, saberem o que é um síndico profissional, quais são os mandamentos daquela profissão. Isso pode ser feito e você começa a ter um contorno, ter um delineamento, ter uma identidade. Em que se baseiam as profissões? Educação superior, conhecimento formal abstrato que ela transmite, capacidade dessa profissão, poder e ser uma forma de ganhar a vida, ser uma ocupação cuja educação é pré-requisito para obter posições específicas no mercado de trabalho, excluindo aqueles que não possuem tal qualificação. É uma visão entre o treinamento no conhecimento, o credenciamento, que garante às profissões um acesso exclusivo às suas posições no mercado de trabalho. O sistema do credencialismo se apoia num tripé em que as universidades, as associações e o Estado se aliam para garanti-lo. No caso do Brasil, sairia a associação e entraria conselho profissional. Se amanhã não existirem mais conselhos profissionais, teremos associações, porque tem que ter um grupo que represente os interesses daquela categoria. Não se trata de reserva de mercado, e sim de mercado protegido da sociedade contra os inabilitados. Isso foi dito no livro Sociologia das Profissões. Pesquisa acadêmica, pessoal. Não é invencionista da minha cabeça, não. Uma síntese para a reflexão. Pereira e Neto dizem que o conceito de profissão remete, essencialmente, a um trabalho especializado, teoricamente fundado. Para acabar, tá, gente? Por um lado, a profissão deve deter complexo e institucionalizado. Por outro, ela tem que organizar seus interesses em associações profissionais que padronizem a conduta dos seus pares, realizando uma autorregulação. O controle interno da profissão é feito através da fiscalização das condutas profissionais, com dispositivos formais, entre os quais se destacam os códigos de ética. A profissão deve empenhar todos os seus esforços para ser reconhecida como fundamental pelo Estado e pela sociedade. Uma das expressões deste reconhecimento é a regulamentação legal de seu exercício profissional. Amados, reunir-se é um começo, permanecer juntos é um progresso, trabalhar juntos é um sucesso. Estamos aí em nível embrionário ainda, mobilização nacional pró-sindicatura, pela PROD, profissionalização, pela PROD, avanço do segmento condominial. Todas as profissões, todos que trabalham no condomínio só têm a ganhar, porque a gente depende de um gestor, ele é que contrata, ele é que dirige a organização. Você quer perder condomínio para um advogado de outra área que não é qualificado, um advogado da área previdenciária, da área tributária, com todo respeito a meus colegas, mas ele é amigo do síndico, o síndico colocou ele lá dentro. Não pode ter isso, gente. O síndico gestor condominial vai saber que advogado ele tem que contratar para dar melhor assessoria. Ele vai contratar um engenheiro condominialista, o cara que atua na área. Ele não vai contratar um MEI para fazer uma obra de fachada que excede o limite do faturamento.
ele vai lutar para ter regras de compliance naquele condomínio, governança, ele vai cumprir o regramento interno, ele tem um conselho profissional para você reclamar dele, para você denunciar ele, certo? Ele vai ser fiscalizado, ele vai ter uma formação, um código de ética, uma tabela de honorários mínimos para você tentar cumprir, e não vai ser aquela guerra de foice no escuro, entendeu? E todo trabalho valorizado, cada centavo destinado a um profissional, a sociedade só ganha com o retorno daquilo. Então, citando novamente Ford, que é um dos grandes ídolos que eu tenho, há mais pessoas que desistem que pessoas que fracassam. Então, pela mobilização aí do nosso país, pelo debate, não sou dono da verdade, é minha opinião pessoal, a gente está aberto a debater, as ideias têm que ser conformadas, têm que ser cotejadas para que a gente filtre isso, mas o debate é da sociedade, é de todos, e a gente deve abrir espaço para todas as instituições, associações, trazerem o tema à tona, né? Quem é contra, seja bem-vindo, quem tem dúvida, seja bem-vindo, vamos debater, vamos discutir, ele é multiprofissional, vamos levar isso para frente, porque realmente é uma mobilização, é um movimento que, para e passo com os corretores, vai acontecer, vai ser combinado com a regulamentação profissional e é uma das causas, uma das bandeiras que eu estou dedicando meu tempo para isso, pela sociedade. Doutor Egito, obrigado aí parabéns pelo tempo que vocês me emprestaram. Desculpe qualquer excesso, desculpe qualquer energia que eu coloquei demasiado aí. É porque aí vem um advogado na área. A paixão, a dedicação, aquela causa que você abraçou com o coração. Aí vem um advogado falando. Doutor Egito, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas suas palavras, a todos os síndicos aqui presentes, obrigado pela presença aqui no Auditório 1.